Shalom, shalom a você que nos assiste através da tvsion.com. Eu sou o professor Matheus Andona e nós estamos em mais um programa Torá em Debate. Um programa que aborda semanalmente temas que são relevantes para a sua caminhada como servo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como servo do Mashiach, Yeshua, o Messias não só de Israel, mas de toda a humanidade. E no programa de hoje nós continuaremos o assunto abordado na primeira parte desse tema especial que temos trabalhado, que é os judeus discípulos de Yeshua. Então nós tratamos na primeira parte a respeito do que é ser um judeu discípulo de Yeshua. O que pensa um judeu discípulo de Yeshua, o que faz de uma pessoa um judeu discípulo de Yeshua, quais são os ensinos que o judeu discípulo de Yeshua apregoa, o que faz um judeu discípulo de Yeshua, como ele é visto aos olhos da comunidade judaica não messiânica, como ele é visto aos olhos da comunidade gentílica, da igreja. Enfim, nós tratamos principalmente dos aspectos teológicos, não é? Do ensino teológico, da posição teológica do verdadeiro judeu discípulo de Yeshua. Lembrando sobre a responsabilidade que o judeu discípulo de Yeshua tem, né, para com os seus compatriotas segundo a carne, para com seus irmãos judeus, mas também para com o mundo, principalmente para com a igreja. Nós falamos daquela responsabilidade que Deus deu aos judeus lá com Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se o judeu tem essa responsabilidade, o judeu discípulo de Yeshua tem essa responsabilidade internalizada ainda mais. Então, falamos na primeira parte sobre esses aspectos e nós vamos discorrer, vamos continuar o nosso estudo, sempre continuando a falar sobre a responsabilidade e o posicionamento teológico que tem o verdadeiro judeu discípulo de Yeshua. No programa de hoje nós continuaremos então explicando sobre esta posição teológica, essa posição de conduta, como age o judeu, o verdadeiro judeu discípulo de Yeshua. Lembrando você também que nos assiste que esse tema é muito relevante porque nos dias que estamos vivendo, nos dias atuais, nós temos o relato de muitos grupos, muitas pessoas que se auto-intitulam judeus messiânicos. E essas pessoas, muitas vezes, sem ter uma base, um conhecimento, não é? Sem primeiramente serem judias. Então isso foi um aspecto que nós tratamos no programa passado. Para ser um judeu discípulo de Yeshua, é necessário antes de mais nada ser judeu. É necessário antes de mais nada possuir uma ascendência judaica. Então não há como a pessoa se converter ao judaísmo messiânico. Nós aqui no Ensinando de Sião recebemos esta pergunta quase semanalmente. As pessoas nos escrevem dizendo: como eu posso me converter ao judaísmo messiânico? Gostei muito de estudar com vocês. Como eu posso me converter ao judaísmo messiânico? Não existe conversão ao judaísmo messiânico. Nós veremos no programa de hoje que o gentio, aquele que não é judeu, mas que crê na obra do Mashiach, Yeshua, do Messias de Israel, ele é feito co-herdeiro com Israel, co-participante com Israel, nas promessas do Mashiach e nas promessas de redenção do mundo. Então não é necessário essa conversão, não é necessário virar judeu, se converter ao judaísmo, muito menos ao judaísmo messiânico. Pois bem, então nós vamos continuar o programa de hoje falando um pouco dessas características do judeu discípulo de Yeshua. Então eu quero que você acompanhe agora na tela a continuação do nosso estudo, os judeus discípulos de Yeshua. Veja aí na tela. Bom, uma outra característica que nós temos dos judeus discípulos de Yeshua é a união que eles têm com a comunidade dos gentios crentes. Então veja, se os apóstolos consideravam os não-judeus em Yeshua, no Mashiach, como parte da família de Deus, sem a necessidade de conversão ao judaísmo, isso também hoje, os judeus discípulos de Yeshua de hoje farão. E eu pus uma referência aí, Efésios 2, capítulo 19. Isso é muito importante para você que está me assistindo. Qualquer
um que se autodenomine judeu messiânico, qualquer grupo que se autodenomine judeus messiânicos e que obrigam, que estipulam como regra a circuncisão, a conversão daquele que não é judeu ao judaísmo, a circuncisão para que este se converta ao judaísmo, isto é um ensino falso. Isso é jogar fora toda a obra, toda a riqueza da obra do Mashiach de Deus. Os profetas, principalmente Isaías, anunciaram que haveria um dia onde Deus congregaria outros à comunidade de Israel. Deus aproximaria, a expressão que é usada pelos apóstolos e também pelos profetas e também pelos apóstolos. Aproximação, não mediante a circuncisão, mas esta aproximação seria feita através da obra do Mashiach, que não é apenas o Mashiach, o Messias de Israel, mas também o Messias da humanidade. Então, este Messias, cumprindo aquilo que os profetas determinaram, que os profetas de Israel determinaram, ele aproximaria nações, faria com que nações adentrassem nas promessas dadas ao povo de Israel. Se a pessoa, ela crê nesse Mashiach Yeshua e escolhe se circuncidar, escolhe ser circuncidada para fazer parte das promessas de Deus, ela está anulando, ela está jogando fora toda a obra de Yeshua, todo o sacrifício de Yeshua, tudo aquilo que Yeshua alcançou e conquistou com a sua fidelidade, com o seu sacrifício, com a sua vinda, morte e ressurreição. Então, mais uma vez, o verdadeiro judeu messiânico não requer a conversão ao judaísmo de uma pessoa que não é judia, para que essa pessoa venha a fazer parte dessa aliança de Deus, não só com Israel, mas também com a humanidade. Ok? Então esse ponto é muito importante, e a referência que eu citei, Efésios capítulo 2, verso 19, Paulo falando para gentios crentes no Mashiach, que estes, quando creem no Mashiach, eles não são mais estrangeiros. Eles não são mais estrangeiros, eles não são mais estranhos à comunidade de Israel. Mas eles foram o quê? Aproximados, eles são membros da família de Deus, veja só. Eles não são judeus, mas fazem parte do povo de Deus, fazem parte da família de Deus. Então esse é um aspecto muito importante que nós temos que sempre considerar. Porque nós vemos, né, como eu disse anteriormente, muitos casos onde há grupos que se autodenominam judeus messiânicos e que impõem essa prática para pessoas não judias que adentram ali. Na verdade, eu quero dizer para você o seguinte, que 99,9% desses grupos que exigem essas aberrações teológicas para com quem não é judeu, 99% desses grupos não são judeus. São gentios, muitas vezes ex-evangélicos, que descobriram uma coisa ou outra a respeito das raízes da fé e de um dia para o outro viraram judeus. Como diz um amigo, é o judaísmo que mais cresce no mundo, é o judaísmo, não é o ortodoxo, nem é o reformista, nem é o conservador. É o judaísmo googliano. A pessoa decide virar judeu, pesquisa no Google tudo que consegue sobre judaísmo, e começa a praticar tudo aquilo que ela lê na internet. E virou judeu, né? Sem nunca ter tido contato com nenhum judeu na vida, sem nunca ter tido contato com nenhum judeu discípulo de Yeshua na vida, a pessoa lê tudo aquilo que consegue na internet sem discernimento nenhum e começa a aplicar aquilo na vida dela, da família dela, da comunidade dela. Isso é problema. Isso é problema e nós temos visto esse problema na igreja, nos meios evangélicos do Brasil nos dias de hoje, também dos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo. Né? O movimento de retorno às raízes judaicas da fé é algo de Deus. É algo de Deus para os dias que estamos vivendo. Mas, quando essas pessoas, distantes do ensino apostólico, do exemplo que Yeshua nos deu, do exemplo que os profetas de Israel nos deram, do exemplo que os apóstolos ordenados por Yeshua deram, pessoas com más intenções usam do retorno às raízes da fé, do retorno às raízes judaicas da fé, para poder oprimir o não-judeu, para trazer divisão ao corpo de Yeshua, aí nós temos um aspecto negativo de pessoas que não, sem escrúpulos,
que pessoas que causam divisão no corpo de Yeshua, usando para isso o argumento de retorno às raízes da fé. Eu declaro a você que este não é o verdadeiro movimento de retorno à fé de Abraão, Isaac e Jacó, à fé de Yeshua e de seus apóstolos. Esse tipo de opressão, esse tipo de desvio teológico, esse tipo de ação contrária ao exemplo apostólico não representa em nada o movimento de restauração das raízes judaicas da fé. O verdadeiro movimento de restauração das raízes judaicas da fé, ele é baseado no exemplo apostólico. Ele considera como autoridade os ensinos de Yeshua e dos apóstolos. Então, isso é muito interessante nós ressaltarmos esse aspecto. Hoje mesmo, eu li um artigo do rabino judeu messiânico Daniel Juster, que é também atuante e presente aqui no Ministério Ensinando de Sião, professor do nosso curso de teologia. O rabino Dan Juster, ele escreveu um artigo falando dos perigos deste falso movimento de retorno às raízes da fé judaica, né, das raízes judaicas da fé, melhor dizendo. E ele explica exatamente isso. O movimento, quando ele é galgado no ensino, no exemplo apostólico, como é o caso que nós estamos falando aqui nesse programa, ele é um movimento benéfico. Ele é um movimento que aprimora o discípulo de Yeshua. Ele é um movimento que aprimora a Kahal, a igreja de Yeshua, a comunidade dos santos. Ele traz bênçãos para a comunidade dos santos. Mas quando se usam, né, desse movimento de retorno às raízes judaicas da fé, e começa-se a apregoar esses desvios teológicos, indo contra o exemplo apostólico, aí nós temos um aspecto negativo deste movimento. Ou melhor, estão usurpando do nome desse movimento para causar divisão e desvios no corpo de Yeshua. Então nós, o Ministério Ensinando de Sião, que somos também parceiros do rabino Daniel Juster, do Tikkun Ministries, do qual nós também somos participantes, né? Nós somos um com o rabino Dan Juster. É claro que não concordamos em tudo, mas nos detemos nessa premissa e não arredamos pé. Que o judaísmo messiânico verdadeiro tem que ser aquele o qual nós tivemos o exemplo com Yeshua e os apóstolos. Então, se os apóstolos não exigiam a circuncisão do gentio para que esse pudesse adentrar na aliança que Deus tem com Israel, na aliança abraâmica, então nós, judeus messiânicos de hoje, também não devemos fazer isso. Devemos seguir o exemplo dos apóstolos. Muito bem. Continuando então, veja aí na tela. Igualdade com os gentios crentes. Se os apóstolos não tratavam os não-judeus em Cristo como prosélitos ou filhos de Noé, mas consideravam-nos como filhos de Abraão pela fé, concidadãos e co-herdeiros com Israel, pois em Abraão foi estabelecida a aliança de adoção e não em Noé, assim também farão os judeus discípulos de Yeshua de hoje. Fica aqui um alerta desses falsos grupos de judeus que se dizem discípulos de Yeshua. Nem são judeus, nem muito menos discípulos de Yeshua, porque apregoam a marginalização do gentio. Tratam a pessoa que não é judia como sendo filho de Noé, quando, na verdade, a obra de Yeshua os fez filhos de Abraão mediante a fé. O ensino do apóstolo Paulo em Gálatas, no final do capítulo 3. O rabino Shaul, o apóstolo Paulo, diz claramente que em Yeshua, com a obra de Yeshua, os não-judeus são feitos filhos de Abraão mediante a fé. A aliança de ser povo de Deus, ela iniciou-se com Abraão. O gentio, através de Yeshua, ele se torna filho de Abraão mediante a fé, por isso que ele é co-herdeiro com o judeu nessa aliança, nas bênçãos e também nas responsabilidades. E Abraão, meu amigo, a aliança que foi feita com Abraão é muito maior do que a aliança que foi feita com Noé. Então isso é uma tendência de marginalizar aquela pessoa que não é judia, tratando-a como filho de Noé, Bnei Noach. Como assim Bnei Noach? Ele foi feito Bnei Avraham, filho de Abraão, com direito também a ser povo de Deus. E esses que menosprezam, esses que desprezam, esses que atribuem esse nome de filho de Noé, também não são judeus.
Então deve ficar claro o ensino apostólico que os gentios em Yeshua são co-herdeiros da aliança do Mashiach. São co-herdeiros e concidadãos, coparticipantes da promessa do Mashiach e têm acesso também às bênçãos que Deus logrou a Israel e ao seu povo através da aliança abraâmica. Se ali em Abraão Deus escolheu para si um povo na descendência de Isaac, através de Yeshua, quem não tem no sangue essa descendência de Isaac, pode também fazer parte desse povo de Deus, pode também fazer parte da família de Deus, sem a necessidade alguma de conversão ao judaísmo. Então você que está me assistindo, que já ouviu essa falácia por aí, eu sou um filho de Noé, né? Eles disseram que eu sou filho de Noé porque eu não sou judeu, mas se eu guardar as leis noéticas, eu vou também conseguir ser justificado no Olam Rabá, no mundo vindouro. Falácia, erro. Não foi isso que apregoou o profeta Isaías? Não foi isso que declararam os profetas de Israel? Não foi isso que declarou o apóstolo Paulo? Não foi isso que declarou Yeshua? Os gentios em Yeshua são feitos filhos de Abraão mediante a fé. Por isso que são co-herdeiros com os judeus. Muito bem, vamos avançar então no nosso estudo. Veja aí. Olha, o aspecto judaico do evangelho da circuncisão, né, que esse evangelho voltado aos judeus, à casa de Israel, não deve, em hipótese alguma, oprimir, perturbar ou incomodar o evangelho da incircuncisão, também chamado evangelho dos gentios. Então vejam, se os apóstolos, que eram judeus discípulos de Yeshua, não perturbavam aqueles que dentro dos gentios se convertiam a Deus, isso também devemos fazer. Eu coloquei uma referência de Atos 15, verso 19. A referência é exatamente essa, por quê? Porque lá no Concílio de Jerusalém, no primeiro Concílio de Jerusalém, em Atos 15, os apóstolos se reúnem para decidir exatamente isso. O que fazer com o gentio que estava adentrando a fé? Com quem não era judeu, mas que estava crendo no Evangelho através de Yeshua. Os apóstolos, cheios do Espírito de Deus, em consenso, com uma reunião, em assembleia, eles decidem então que não se deve perturbar aquele que dentre os gentios se converte a Deus. Então, mais uma vez, cai por terra essa ideia que nós vemos muitas vezes na internet, de pessoas dizendo que você tem que se converter à verdadeira religião, que você tem que se converter ao judaísmo messiânico ou ao judaísmo XYZ, que agora nem messiânico eles estão usando mais, né? Estão usando até um outro termo, judaísmo sei lá do quê. Então você não precisa se converter a judaísmo sei lá do que nenhum. Você que não é judeu, quando você nasce de novo em Yeshua, quando você se arrepende, clama pelo poder de Yeshua para o perdão dos seus pecados e é feito concidadão com judeus, você aí se converteu a Deus, as palavras de Yaakov, Tiago, lá em Atos 15. Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios, dentre as nações, se convertem a Deus. Mas vamos escrever-lhes que eles se abstenham da idolatria, que eles se abstenham das contaminações sexuais, das promiscuidades sexuais, que eles se abstenham do assassinato e que eles se abstenham da ingestão de sangue. O que quer dizer cada um desses 4 mandamentos? E depois que Tiago dá esses 4 mandamentos, ele ainda fala, porque Moisés é pregado, é ensinado em cada sábado, em cada sinagoga, desde os tempos antigos. E o mais interessante é que antes dele dar essas 4 leis para os não-judeus em Yeshua, ele cita Amós. Por que ele cita o profeta Amós? Ele cita que nos últimos dias, Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi, e todos os homens terão condição de buscar e de conhecer mais a Deus. Tabernáculo de Davi é uma alusão a Israel, ao povo de Israel, à missão sacerdotal de Israel. Então Tiago fala, olha, não perturbem os gentios agora com esses outros aspectos da Torá, porque dentro em breve, no tempo oportuno de Deus, Deus restaurará a função sacerdotal de Israel e todos os homens dessa forma conhecerão a Deus. Todos eles terão a lei de Deus escrita nos seus corações. Não será nem mais, como Jeremias no capítulo 31 diz, não será nem mais necessário ensinar a Torá um para os outros, o judeu ensinar a Torá para o gentio, porque todos conhecerão ao Eterno de Israel. Nesse dia, nessa época,
todos guardarão a Torá, todos terão a Torá no coração, todos terão a lei de Deus inscrita na mente e no coração. Mas até que esse dia chegue, o gentio ele tem que começar realmente guardando esses 4 preceitos universais de santidade, que Tiago expressa ali em Atos 15, e o demais, o adicional, aquilo que ele quiser aprender além disso, que ele aprenda. Tiago não proíbe que o gentio estude outros aspectos da Torá e implemente em sua vida outros aspectos da Torá. É claro que existem mandamentos da Torá específicos para o povo judeu. Não quero que você confunda isso. Mas quase todos os princípios universais da Torá são aplicáveis a todos os homens. Tirando os mandamentos que são específicos para o judeu, né, como a circuncisão, por exemplo, né, como o dever de voltar, de regressar a Israel, fazer a sua aliá e alguns outros, vários aspectos da Torá, quase todos, são aplicáveis a todos os homens, a todas as nações. Então Tiago fala, eles devem cumprir esses 4 mandamentos básicos, e se eles quiserem, Moisés está sendo pregado aí em cada sinagoga, em cada sábado, desde os tempos antigos. Ou seja, não há uma restrição, há uma permissibilidade para que o gentio, no ritmo próprio, com revelações, entendendo propriamente o que está fazendo, ele passe a guardar outros aspectos da Torá, como, por exemplo, as leis alimentares, que foram dadas a Israel, mas nós temos Colossenses no capítulo 2, Paulo dando uma instrução para os gentios crentes de Colosso, onde ele menciona, não deixe que ninguém julgue vocês por causa de comida, bebida, sábado ou festas de lua nova. Porque essas coisas são substância, essas coisas são imagem, sombra, elas são imagem das coisas que estão por vir. E o corpo, a substância disso tudo, é o próprio Yeshua, é o próprio Mashiach. Então Paulo está encorajando os gentios a não se deixarem perturbar nem julgar por eles, apesar de não serem judeus, estarem guardando essas coisas. De outra forma, não teria sentido Paulo falar para eles. Olha, não deixe que ninguém julgue vocês por causa de festa, por causa de comida, bebida, sábado, lua nova, porque essas coisas são imagem das coisas que estão por vir e a substância, o corpo disso tudo é Yeshua. É lógico que Paulo não está falando contra essas coisas. Porque se ele fala perante os apóstolos que ele é zeloso da Torá, se ele fala perante o Sinédrio em Atos que ele é cumpridor de todas as tradições, que ele tinha orgulho de ser fariseu, se ele fala perante os governantes da época que em nada ele era repreensível em relação à guarda da lei, como é que ele pode dizer lá em Colossenses capítulo 2 que essas coisas todas são ruins? O quê? O apóstolo Paulo é um hipócrita? Não, ele não é um hipócrita. Muitas vezes as pessoas não entendem o ensino paulino e ficam fazendo doutrinas antissemitas e antinomistas, anti-Torá. O apóstolo Paulo está encorajando a guarda dessas coisas, assim como ele encoraja lá em 1 Coríntios 5,8 a celebração de Pêssar, de Páscoa, da Páscoa judaica por parte dos gentios. E os escritos patrísticos da Igreja Católica, escritos patrísticos, como Polícrates, o bispo Polícrates, escreve que na igreja dele em Éfeso, ele guardava a festa de Pêssar como lhe foi ensinado pelos seus antepassados, como foi ensinado a eles pelo próprio apóstolo Yohanan, pelo próprio apóstolo João, com ervas amargas e no 14º dia do mês de Nissan, e jejum de fermento e com matzá. Se um gentio, bispo de uma cidade gentia, afirma perante o Papa que ele não vai mudar o simbolismo nem a data de Páscoa, porque assim ele aprendeu com o apóstolo, quem sou eu para dizer o contrário? Então, o que Polícrates escreve ao Papa Vítor, o que Paulo ensina em Colossenses 2, o que Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, está tudo fechando, tudo fecha. As festas de Israel são festas para que as nações também celebrem. Tanto é que Zacarias, no capítulo 14, nós vemos no final dos tempos as nações subindo a Jerusalém para celebrarem o quê? Sukkot, uma festa judaica, tabernáculos.
Por isso que Tiago fala, não perturba o gentio agora não, porque vai chegar uma época onde ele vai guardar a Torá, onde ele vai internalizar a Torá. Até que esse dia chegue, mande ele cumprir essas 4 ordenanças e que ele vá aprendendo o resto no seu tempo, sem opressão por parte nem de judeus, nem de não-judeus. Esse é o meu ponto aqui com você. E esses 4 mandamentos, né, eles se destringem, eles são mandamentos simbólicos, porque eles têm facetas, eles têm camadas. Por exemplo, primeiro mandamento desses 4 mandamentos universais. Não cometer idolatria. Puxa vida, não idolatrar incide numa série de atos que são atos idólatras. Paulo fala muito isso em 1 Coríntios capítulo 8, em 2 Coríntios capítulo 6, capítulo 12. O que ele quer dizer? Muitos atos podem ser caracterizados como atos idólatras. Ele fala aos Coríntios, se você compra uma comida que se vende num mercado, num templo pagão, se você vai lá no templo pagão, né, como era feito naquela época, e compra uma comida lá, consagrada a demônios, e se um irmão vê você comprando essa comida consagrada a demônios, você peca contra Yeshua. 1 Coríntios capítulo 8. Você peca. Por quê? Porque tudo isso caracteriza idolatria. Se você está comendo ali uma comida, e aí uma pessoa chega e te fala, essa comida aí foi consagrada ao Deus tal, você não deve comê-la, segundo o ensino apostólico. Então isso também é idolatria para o apóstolo Paulo. De onde ele tirou isso? De Levítico. Ou seja, ele aplica a Torá aos gentios no quesito idolatria. Não pode ter associação da pessoa que foi salva em Yeshua com ídolos. E a idolatria, vai ler o livro de Levítico, você que está me ouvindo, me vendo. Lá você vai ver tudo que é considerado idolatria que Deus prescreveu para Israel. Tudo isso também se aplica a você. Se o judeu não podia fazer marca no corpo, porque isso era idolatria, você também que não é judeu não pode marcar o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito de Deus. Você não picha nem rabisca o muro da sua casa. Por que você vai pichar e rabiscar as paredes do próprio templo que abriga o Espírito de Deus, que é o seu corpo? Isso também é uma característica de idolatria. Então, idolatria ela se abre, né, em vários outros mandamentos. Depois nós temos a evitar a promiscuidade sexual, relações sexuais ilícitas. Puxa vida, isso é muita coisa. Isso tem mandamentos que implicam aos casados, mandamentos que implicam aos solteiros, a defraudação, o adultério, né, a luxúria. Então, várias coisas que caracterizam relação sexual ilícita, ou pecados de origem sexual. Abster-se do sangue aí quer dizer assassinato. Né? Abster-se do sangue quer dizer assassinato. Então, a Torá diz que quando você fala mal do irmão, você está assassinando o irmão. Yeshua fala a mesma coisa. Então, não assassinar não é só tirar a vida do outro. É não falar mal, é não dar falso testemunho, é não prejudicar o inocente. E não comer carne de animal sufocado, aí sim quer dizer o sangue, o elemento sangue mesmo. Quem teme a Deus não ingere sangue. Isso é uma ordem apostólica para você que não é judeu. Nós, judeus, já cumprimos isso há milênios. Aliás, antes de existir povo judeu na terra, Deus já deu essa ordem lá para Noé. Quando Noé atraca com a arca, Deus dá um mandamento claro para ele. Não pode comer sangue, porque a vida está no sangue. E em respeito ao autor da vida, você não come a vida. Todo mandamento que foi dado para Noé se destinou à humanidade. Quem é servo de Deus não ingere sangue. Isso é prática pagã, isso é prática demoníaca. Tanto é que todos os cultos, todas as atividades de culto a Satanás, ao adversário, o voodoo, a macumba, a magia negra, tudo isso envolve a ingestão de sangue. Porque essas pessoas sabem que isso é abominação a Deus. E fica aí, né, muitos cristãos que se dizem servos de Deus através de Yeshua, Jesus, ingerindo sangue, contaminando as suas vidas, trazendo maldições para as suas vidas. Aí ficam perguntando por que eu estou em depressão, por que minha casa está sendo atacada, por que eu estou sendo acometido de algumas doenças. Não estão valorizando
nem colocando os mandamentos de Deus nos seus lugares corretos nas suas vidas. Então esses mandamentos de Atos capítulo 15 são mandamentos fundamentais para que você os guarde. Não são os únicos, mas são o mínimo que você, como não judeu, deve fazer para se tornar parte da comunidade dos crentes. É obrigação. Né? Há lei sim no Novo Testamento para você que não é judeu. Basta você ler Atos capítulo 15. Mas por que nas igrejas católicas e evangélicas não se prega sobre isso? Eu nunca vi nenhum líder evangélico, nem cristão, nem católico, pregando sobre as leis do Novo Testamento para você cristão. Não pode ingerir sangue, não pode falar mal do irmão, não pode cometer assassinato, não pode cometer nenhum tipo de idolatria. Por quê? Porque foram ensinados esse evangelho antinomista, anti-Torá. Ah, estamos na graça, agora não há lei nenhuma. Para mim, um evangelho sem lei é um evangelho anárquico. Anarquia é a ausência de lei. Yeshua, lá em Mateus capítulo 7, diz que no final, muitos vão chegar para ele e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos e acontecemos. Yeshua vai virar para eles e dizer: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade em grego é anomia, anomos, sem, nomos, lei. Afastem-se de mim, vocês que não praticam a lei, que não têm a lei, que vivem como se não existisse lei. Fica um recado aí para você que está me assistindo. Muito bem, avançando então no nosso estudo, veja aí na tela. Se os apóstolos consideravam os não-judeus em Yeshua como descendência de Abraão mediante a fé e membros da família de Deus, sem exigir deles a circuncisão, isso também faremos. Depois você pode ler aí Isaías 56, verso 8 e Gálatas 3, verso 29. Bom, conclusão. O exemplo e a doutrina apostólica é o exemplo a ser seguido por todo judeu messiânico, tanto para judeus crentes como para não-judeus crentes. Esta doutrina apostólica não é contrária à Torá nem aos profetas. No dia em que eu descobri alguma coisa que Yeshua ensinou contra a Torá, no dia que eu descobri alguma coisa que algum apóstolo ensinou contra a Torá ou contra os profetas de Israel, eu declaro perante todos vocês que estão me assistindo aqui, eu sou o primeiro a renegar essa fé. Eu sou o primeiro a renegar esse Mashiach e sou o primeiro a renegar essa autoridade desses homens. Porque o Bsorá, o Evangelho, as boas novas anunciadas por Isaías, anunciada por Miqueias, consistem no cumprimento daquilo que a Torá e os profetas prescreveram. O apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Romanos, ele declara àqueles não-judeus em Yeshua: nós, judeus, anunciamos a vocês, gentios, o Evangelho anunciado aos nossos pais, aos patriarcas de Israel. Yeshua diz em Mateus capítulo 5 que não veio anular a Torá nem os profetas, ele veio torná-los plenos, prirosai no grego. E depois ele acrescenta: nem um tio, nem um kots, nem um yud da Torá vai passar até que passe céus e terra. Veja só você. Se Yeshua falou que nem um yud, nem um kots, nem um tio da lei vai ser removido até que passe céus e terra, por que nós vemos muitos hoje que apregoam o contrário, fazendo de Yeshua um mentiroso? Ele não veio anular a lei, Paulo não veio anular a Torá, nenhum apóstolo veio anular a Torá, mas muitos líderes cristãos nos dias de hoje querem anular a Torá. Querem usar Yeshua para anular a Torá. O Deus Criador, o Pai, cria algo, o Filho vem e destrói. O Deus Criador estipula uma aliança, o Filho vem, anula a aliança anterior, estipula uma nova aliança sem nada daquilo que o Pai prescreveu. Que filho rebelde é esse? Que Mashiach rebelde é esse? Destruir as coisas que o seu pai construiu? Que o seu pai disse que seriam eternas e ele vai e anula tudo? Esse Yeshua, aliás, esse Messias, esse Jesus, não me interessa. Me interessa o Messias prometido pelos profetas de Israel, que vai escrever a Torá no coração, não só dos judeus, mas também de todo aquele que nele crer de todo o coração e se arrepender dos seus pecados. Então nós temos que clarear muita coisa e esse programa está sendo muito bom, porque mostra realmente que as premissas que existem sobre os judeus messiânicos são as mesmas que existem sobre a sua vida que não é judeu. Se você é um servo de Yeshua,
o exemplo apostólico é também o seu exemplo, né? Mas vamos acompanhar aí o nosso estudo. Veja na tela. Por isso, o ambiente da igreja, o kahal, ou sinagoga, a congregação do primeiro século, é tão importante. Veja só, é evidente que a congregação de Deus, a igreja do Eterno de Israel, a kahal Elohim, né, a congregação de Deus, ela não nasceu no primeiro século, mas foi apenas com a vinda de Yeshua que os indivíduos fora da comunidade de Israel tiveram a oportunidade de experienciarem o enxerto, a adoção e a participação plena no legado dado irrevogavelmente a Israel. Preste atenção, você que está me assistindo. A igreja, ela não nasce lá em Atos capítulo 2, na festa de Shavuot ou Pentecostes. O plano de Deus em se ter uma comunidade separada para si nasce desde lá do Éden, da criação do homem. Depois ela toma forma com a escolha de Abraão e na tentativa de Deus de escolher para si um povo. E ela tem a sua plenitude no primeiro século com a obra de Yeshua, onde as porteiras de Israel são abertas, para que mesmo quem não seja judeu, quem não seja parte dessa aliança abraâmica e mosaica, possa adentrar nas promessas de Deus e cumprir o propósito de Deus nesse mundo. Então a igreja, o que os cristãos chamam de igreja, essa comunidade do Eterno, ela não surge no primeiro século, ela surge muito anteriormente, mas é no primeiro século que ela entra em plenitude. É no primeiro século que cumpre-se o que escreveu Miqueias no capítulo 2, onde as porteiras de Israel são abertas. E não judeus podem então adentrar junto com os judeus nas promessas que Deus deu para Israel e para a humanidade. Ok? Então isso tem que ficar claro também desta adoção e desse enxerto que não os judeus têm a partir do primeiro século com a vinda de Yeshua. Por isso que no Ministério Ensinando Sião a gente já pregou que a igreja do primeiro século, a congregação do primeiro século, é tão importante, porque ela serve de parâmetro. Naquele ambiente nós tínhamos judeus e não judeus que adoravam a Deus como uma família só, como um povo só, respeitando-se mutuamente. O judeu respeitando o não judeu e o não judeu respeitando o judeu. Seguindo o conselho do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz: permaneça cada um no seu chamado. Aquele que é circunciso, não desfaça a sua circuncisão. Aquele que é incircunciso, não se faça circuncidar. O importante é guardar os mandamentos do Eterno. Funcionava esse ambiente no primeiro século. É isso que nós queremos restaurar nos dias de hoje. Muito bem, vamos avançar aí. Veja, mesmo no primeiro século já existiam problemas, mas havia uma estrutura de governo, ensino, admoestação, relacionamento e comunhão eclesiástica que deve ser padrão para nós nos dias de hoje. Um aspecto que eu acho maravilhoso nessa comunidade do primeiro século é a liderança judaica da igreja em Jerusalém. É aquele grupo ali de apóstolos ordenados por Yeshua, ajudando, ensinando, admoestando, corrigindo, legislando para a igreja no mundo. Judeus. A liderança espiritual de Israel foi dada através de Yeshua aos apóstolos. E essa liderança em Jerusalém, no primeiro século, funcionava. Aqueles apóstolos, né, a palavra shaliach em hebraico, apóstolo, são aqueles que Yeshua ordena pessoalmente. Paulo é a única exceção, mas também foi ordenado por Yeshua. Esses aí detinham autoridade da igreja mundial. De Jerusalém, eles legislavam. De Jerusalém saía a lei, como profetiza Isaías lá no capítulo 2. Um ambiente fantástico. Né? Então, esse ambiente de cuidado, de responsabilidade, onde judeus cheios do Espírito de Deus de Jerusalém ajudavam, admoestavam, plantavam novas congregações, né? Semeavam ali líderes, treinavam líderes. Isso é fantástico e eu oro para que nos meus dias eu veja essa liderança judaica da igreja em Jerusalém tomando forma e assumindo sua função novamente. Eu creio que eu verei isso nos meus dias. Porque se nós vamos voltar
ao padrão do primeiro século, deve-se voltar a ter uma liderança eclesiástica mundial a partir de Jerusalém. Essa liderança volta para Jerusalém. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu tenho esperança. Eu creio naquilo que os profetas disseram, eu creio naquilo que os apóstolos anunciaram e naquilo que Yeshua instituiu. A liderança da igreja voltará para Jerusalém mais uma vez, dentro em breve. E aí nós veremos, né, quando Deus tocar no coração da sua nação, quando Deus nacionalmente derramar o seu espírito, como profetiza Joel, sobre o povo judeu, aí sim, meu amigo, aí sim nós teremos luzeiros partindo de Sião para abençoarem todas as nações da terra, para ensinarem a lei de Deus. Aí vai ser como Zacarias profetiza lá no capítulo 8, né? 10 homens de várias nações vão seguir e puxar o tzitzit de um judeu, lógico, discípulo de Yeshua, e vão falar com ele: nós vamos com você porque temos ouvido e visto que Deus é com você. Ensina-nos sobre esse Deus. Espero que isso aconteça nos nossos dias para o aprimoramento e para a salvação da humanidade. Muito bem, concluindo, veja aí na tela, que o verdadeiro judaísmo dos discípulos de Yeshua se fortaleça e seja presente em nossos dias. Apenas com a restauração da responsabilidade judaica para com a igreja, caminharemos rumo à volta de Yeshua. Por isso, a restauração das raízes da fé é tão importante nos meios judaicos e principalmente nos meios cristãos. Então essa é a minha palavra para você. Ore por Israel, especialmente ore pelos judeus messiânicos, pelos judeus discípulos de Yeshua, porque nós pagamos um preço muito caro. Além do conflito que nós temos com os nossos irmãos segundo a carne, judeus também que nos rejeitam e nos colocam numa posição de marginalizados, de traidores, sofremos muito com os nossos irmãos judeus. Nós também temos a ação, o ataque, a oposição do meio cristão. Nós temos cristãos que rejeitam o judeu discípulo de Yeshua, que querem transformar o judeu discípulo de Yeshua num gentio. Querem que ele largue das suas tradições, que ele não circuncide os seus filhos, né? Que ele não tenha nenhum vestígio, nenhum resquício de tradição judaica na sua vida, porque agora ele se tornou um cristão. Espera aí, onde está o exemplo de Yeshua? Onde está o ensino de Yeshua? Onde está o ensino apostólico? Quem é circuncidado não se faça, não desfaça a sua circuncisão. Que dê isso aí? Então, o judeu messiânico, ele sofre de ambos os lados, mas ele, ao mesmo tempo, é uma ponte. Porque ele é aquele que tem como ligar Israel e a igreja gentílica. Ele serve de ponte, e ponte, infelizmente, é para ser pisada. Mas através dessas pisaduras, nós temos cura. O judeu messiânico representa a missão do Mashiach. Se Isaías diz que pelas suas pisaduras somos sarados, assim também é com o judeu messiânico. Pelos nossos ataques, pelo aquilo que vivemos, nós temos trazido cura, tanto a Israel quanto à igreja. Por isso nós precisamos da sua oração, da sua intercessão. Eu fico tão triste ao ver cristãos que amam Israel, né, que sabem da importância de Israel, que tentam se relacionar com os judeus não messiânicos, né? Fazem associações com comunidades judaicas não messiânicas, mandam dinheiro para Israel para associações de judeus não discípulos de Yeshua, né? Tentam fazer um monte de coligações com partidos judaicos não messiânicos e desprezam o judeu discípulo de Yeshua e marginalizam o judeu discípulo de Yeshua. Como se eu não fosse um judeu bom o suficiente para ele poder ter um relacionamento. Não, eu quero me relacionar com os judeus não messiânicos. O judeu messiânico não me interessa. Porque o judeu não messiânico, ele não interfere no nosso trabalho, ele não quer nos ensinar a Torá, ele não quer servir de exemplo, ele não quer nos ensinar as raízes da fé. Não, não. Nós preferimos os judeus não messiânicos. Porque eles não nos perturbam, eles não querem nos ensinar nada, eles têm lá a vida deles, a religião deles, nós temos aqui a nossa, e sorrateiramente nós até tentamos persuadi-los a mudarem de religião. Que pensamento medíocre é esse? De pessoas que desprezam irmãos na fé. Somos judeus
irmãos de fé, compartilhamos do mesmo Messias e somos rejeitados? Por quê? Porque nós queremos restaurar essa missão do judeu para o mundo, ensinando a vocês, compartilhando com vocês o contexto judaico das Escrituras, tentando trazer entendimento, tentando ensinar vocês como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia. E aí alguns dizem, mas quem esses judeus messiânicos acham que são? A nós foram dados os oráculos de Deus. A nós pertence a adoção, a nós pertence o culto, a lei, as promessas, as alianças, e de nós descende o Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos. Leia Romanos capítulo 9, versos 4 e 5. Romanos capítulo 3, qual é a vantagem do judeu? Muito sobre vários aspectos, porque a eles foram confiados os oráculos de Deus. Tá aí o motivo para você dar um pouquinho de ouvido ao judeu messiânico. Ouve o que ele tem a dizer. Porque o judeu não discípulo de Yeshua não quer saber de você. Não tem interesse nenhum em levar a Torá para você. Não tem interesse nenhum em transformar a sua vida, em fazer você ler a Bíblia corretamente. Eu amo meus irmãos não messiânicos. Assim como o apóstolo Paulo em Romanos 9, eu estou disposto a abrir mão da minha salvação, se isso for levá-los ao arrependimento. Sou disposto a me tornar um anátema por amor aos meus compatriotas segundo a carne. E o Eterno sabe o que eu estou dizendo. Mas eu fico indignado com essa falsidade de muitos líderes cristãos que tentam se aproximar do judeu não messiânico e fazem de tudo para desprezar e marginalizar o judeu messiânico. Isso tem que mudar, pessoal. Isso tem que mudar. Então fica um apelo, nessa segunda parte do programa Torá em Debate, o judeu discípulo de Yeshua, fica um apelo. Reavalie a sua fé. Reavalie o seu posicionamento em relação ao judeu crente, ao judeu discípulo de Yeshua. Né? Saiba discernir quem é o judeu discípulo de Yeshua e quem é um falso judeu discípulo de Yeshua. Porque está tendo muita confusão no meio da igreja. E pessoas inescrupulosas se aproveitam dessa falta de discernimento, dessa inocência, e têm bagunçado aí o ambiente da igreja nos dias de hoje. Vamos orar por Israel, vamos orar pela salvação de Israel, vamos orar para que Deus se revele ao seu povo e vamos orar para que Deus cada dia mais capacite o judeu discípulo de Yeshua, proteja-o, capacite-o e faça dele um percussor da luz de Yeshua, que em breve brilhará sobre todo Sião, sobre toda Jerusalém, sobre todo Israel. Muito bem, o programa Torá em Debate vai ficando por aqui, essa segunda parte. No próximo programa teremos a última parte dessa série, Os Judeus Discípulos de Yeshua, onde nós falaremos sobre os principais expoentes, os principais representantes de judeus discípulos de Yeshua ao longo da história. Você verá comigo que sempre na história de Israel existiram rabinos famosos de renome que pagaram um alto preço por serem discípulos de Yeshua. Você vai ver que os judeus messiânicos de hoje nunca estiveram sozinhos. Sempre houve um remanescente justo, presente para abençoar Israel e a igreja. A você, meu caloroso shalom, e até o nosso próximo programa Torá em Debate.